Olá, meu nome é Gabriel e, em conjunto com meus colegas Matheus e Guilherme, nós iremos abordar uma dissertação de mestrado do Instituto Politécnico de Bragança sobre secador solar indireto. Essa dissertação ela é sobre um projeto de um secador solar indireto utilizado na secagem de figos. A secagem de alimentos ela é um processo utilizado amplamente no meio agrícola, tem inúmeras vantagens, as quais a gente irá abordar nesse trabalho. E o projeto foi basicamente de um secador solar indireto. Perceba que ele é indireto, pois o alimento ele não fica em contato diretamente com a radiação solar. Isso é muito bom, porque evita que ocorra perda de propriedades físico-químicas do alimento, por conta dessa radiação direta. O que acontece? A radiação ela atravessa uma cobertura transparente, que está aqui, que não é visível na imagem, colide em placas de cor preta, as quais estão conectadas com tubos de ar e onde ocorre o aquecimento do ar que está passando por esses tubos. E aí, através disso, ocorre o processo de convecção e a secagem do alimento. A gente vai abordar isso de forma mais complexa nos próximos slides também. Mas por que secar os alimentos? Esse processo ele permite com que a gente tenha uma preservação maior dos alimentos, retirando a água dos mesmos. Além disso, por diminuir a massa, a gente tem uma facilidade no transporte. A gente consegue transportar mais alimento e diminuir os custos do mesmo. Esse processo de secagem ele é econômico. A mão de obra ela não precisa ser especializada e os produtos desidratados eles têm baixo custo de armazenagem, porque eles ocupam um volume menor. Além disso, a gente tem redução de perdas nas colheitas, porque a gente consegue preservar o alimento por mais tempo, então não tem esse desperdício que antes acontecia. Sem falar que o alimento desidratado ele é nutritivo, porque a gente tem um aumento de concentração das propriedades alimentícias. O que acontece? A secagem natural ela tem muitas desvantagens, né, que seria o secador solar direto. Como o produto ele fica exposto às intempéries como vento, chuva, pragas, a gente tem esses riscos de prejudicar, de ter perdas na colheita, na produção. Então, o secador solar direto ele diminui esses riscos, diminui as perdas. A primeira forma de transmissão de calor que a gente tem nesse processo é a radiação. A radiação oriunda dos raios solares que atingem o painel desse secador de figo. E como a gente já está cansado de estudar o processo de radiação, ele não precisa de um meio para se propagar, ele pode ocorrer no vácuo. Toda matéria, toda substância com temperatura maior do que 0 Kelvin, ela emite radiação térmica. E essa radiação ela é nada mais, nada menos que a energia cinética dos átomos, ou variação deles, que se converte em energia térmica e resulta aí nessa radiação eletromagnética térmica. Ela possui uma unidade de medida por área e a gente chama de poder emissivo. E ela é dada em watts por metro quadrado. A segunda forma de transferência de calor do processo é a convecção. É ela que propriamente retira a umidade, o líquido do alimento. Como é que funciona? A gente precisa de uma diferença de temperatura para que ela aconteça entre um fluido e superfície. O ar ele é aquecido, uma porção dele, ela sofre uma expansão de volume, uma dilatação, e isso proporciona uma diferença de densidade. E como a gente sabe, um fluido um material, uma substância mais densa, ela tende a afundar, enquanto uma de menor densidade, ela sobe, ela flutua. No caso, a gente tem uma ação de um empuxo que empurra o ar menos denso para cima e faz com que o ar mais denso ele desça, o ar mais quente. Então a gente tem essa corrente de convecção e é ela que vai retirar a umidade do alimento. Ela que vai fazer com que o ar quente ele entre em contato com o alimento. E vale reforçar que a gente tem dois tipos de convecção. Uma convecção natural, quando a gente tem uma diferença de temperatura, que proporciona uma diferença de densidade, e uma convecção forçada, que ela pode ser proporcionada através de um ventilador, de uma bomba, que vai causar essa movimentação no ar, sem que ela ocorra de forma natural. Olá, agora eu vou apresentar alguns tipos de secadores solares, né? Na verdade, eu vou apresentar os tipos mais comuns de secadores. Lembrando que esses secadores solares que eu vou apresentar são secadores que não dependem de energia elétrica, né? Então, são secadores
naturais. Então, primeiramente, temos a secagem ao ar livre, que é o mais barato, é o mais simples, né? Na verdade, é de graça. Só que tem inúmeras vantagens, que é a radiação, a poeira, a contaminação de animais, insetos ou pragas, né? Então, a secagem ao ar livre ela não é recomendada para alimentos perecíveis, né? E alimentos em geral, que pode ter a ver com contaminação e, bom, se o alimento tiver contaminação, ele perde totalmente seu valor, né? E aqui temos a solução, né, para essas vantagens, que é os secadores solares, né? Então, esses secadores solares temos três tipos, né? O indireto, que é o abordado na dissertação, que é o nosso tema, o direto e o misto. Né? Então, para ajudar, para facilitar, a gente tem tem figuras, né, que elucidam para a gente os secadores, né? Então, primeiramente, a gente tem o secador solar direto. Então, aqui fica basicamente um volume de controle, então é um ambiente fechado, né? Que para conter aquelas desvantagens que a gente abordou. Então, aqui fica o alimento, então o alimento fica na base, né? Fica dentro do recipiente, fica na base. E aí a gente tem um teto transparente, então a radiação incide diretamente sobre o alimento, né? Então, essa é a questão. O alimento aquece por radiação. Posteriormente, a gente tem um secador indireto. E o secador indireto, na verdade, acontece pois ao sol, né, a radiação incide no coletor solar, né, que é a base ali então tem um teto em cima do coletor solar, uma cobertura transparente, a radiação incide no coletor solar, o coletor solar, por sua vez, por convecção, transmite o calor para o ar, e o ar, por convecção, aquece a fruta, o alimento, o que se deseja secar, né? Aquece não, né? Faz a secagem por convecção, remove a umidade. E outro tipo de secador é o secador solar misto, né? Então, a diferença do secador solar indireto para o secador solar misto é que na segunda parte, então, aonde o ar tem contato com a fruta, né? No caso, o figo, nesse caso, o secador solar misto, ele tem uma cobertura transparente também, enquanto no secador solar indireto não há essa cobertura transparente, então não há essa radiação incidindo ali sobre o alimento, né? E qual é o grande problema da radiação incidir sobre o alimento, né? Então é a questão do controle da temperatura, então uma uniformidade térmica, e também a questão que em alguns alimentos, como frutas, pode acontecer um processo de caramelização, então pode alterar o sabor, né? Pode alterar a doçura do produto. Então ele não vai estar contaminado, né? Ele ainda pode ser comercializado, mas ele vai perder qualidade. Aqui só um breve resumo, né? Então, secador solar direto, secador solar misto. Então, o direto é a exposição direta das frutas ao sol, então é a radiação. O indireto ele é seco pela convecção, então quem é exposto à radiação é o coletor, que aquece o ar, e o ar é que faz o processo. E o secador solar tipo misto é a combinação entre a radiação e a convecção, né, para a secagem do alimento, né. Temos que analisar alguns pontos para escolher qual secador, né, que é a questão da condições para análise financeira, mão de obra local e as condições climáticas, né. Então, por que alguns agricultores optam pela secagem ao ar livre, por exemplo, né? É por a questão de não ter, talvez, o dinheiro para comprar os secadores, e também pela questão, às vezes, de não ter o conhecimento, né, do quão importante é e do quão pode facilitar. Então, só a nível de comparação, né, então um secador solar direto, né, o ar livre tem uma taxa de eficiência em torno de 30%, né, enquanto que um secador solar indireto e misto tem uma taxa de eficiência em torno de 75%. Então, é uma eficiência muito maior. Então, tem essa vantagem. Então, caso o agricultor consiga, né, mão de obra para manutenção, consiga fazer a manutenção do secador, tem essa necessidade, tem um secador, né, tem um produto que precise disso, tem condições climáticas para isso, né, tem um ambiente propício, né,
Então, é recomendado que utilize o secador pela, né, pela eficiência, né? Então, a gente está falando em questão de eficiência energética. Bom, aqui um pouco sobre o coletor solar, né? Então, esse coletor solar em específico, o coletor de placa plana, né? Então, eu vou colocar aqui na imagem, que é essa imagem do funcionamento do projeto da dissertação, né? Então, esse é o secador, né, que está sendo abordado. Então, aqui a gente pode ver que tem aqui uma cobertura transparente, né? Aqui está pintado, mas aqui é transparente, né? E essa cobertura transparente deixa a radiação passar, a radiação provinda do Sol. Essa radiação incide sobre o coletor. Então, o que é esse coletor? Esse coletor é uma placa preta, para ter uma alta absorção, né? Essa placa aquece não somente o ar, nesse caso, mas também garrafas d'água. Qual é a função dessa garrafa d'água? A função dessa garrafa d'água é ter uma inércia térmica. Então, ela mantém a temperatura uniforme, mantém a temperatura por mais tempo, né? Então, a inércia térmica é algo que aproximadamente acontece no mar, né? Então, se for no mar, umas 6 horas da tarde, 7 horas, provavelmente ele ainda vai estar quente. Por quê? Porque teve inércia térmica, né? Ao contrário da areia, que não possui inércia térmica, ela vai estar provavelmente fria. Então, essa é a função dessas garrafas d'água. Então, a garrafa d'água é transparente, ela não vai interferir no aquecimento da placa, né? Mas, posteriormente, ela pode agregar para manter a uniformidade e a inércia térmica. E, bom, por convecção, né? A placa aquecida aquece o ar, e esse ar, por convecção também, seca o alimento. Então, esse ar, ele passa por essa câmara vai estar disposto os alimentos, né, para secagem, e posteriormente esse ar, ele é liberado no sifão natural, né, então o ar está saindo, vai ter uma diferença de pressão na entrada, e também, então, acaba que o ar que estava ali em temperatura ambiente, o ar frio, né, representado no desenho, ele, ele entra no volume de controle, ele entra no processo. Então, pessoal, agora a gente vai ver aí a energia necessária para a secagem dos nossos frutos. Aqui a gente tem, o fruto do nosso trabalho é o figo, que a gente tem o figo in natura, com mais ou menos 80% da massa dele em líquidos, e aqui a gente tem o fruto seco, em torno de 40%, nesse daqui da imagem, mas o nosso trabalho aí vai ser em torno de 24%. Bom, a primeira equação aí que a gente vai utilizar, ela é para estimar a quantidade de umidade a ser retirada do produto. O MW, que é dado em quilos, então ele é calculado pela equação 1, onde a gente tem o MW é igual ao MP, que é a massa inicial do produto ser secado, tanto líquido quanto seco, multiplicando aí a umidade inicial do produto, menos a umidade final do produto. Tudo isso em percentual de base úmida, divididos por 100 menos a umidade final do produto aí também em percentual de base úmida. Com isso a gente consegue estimar aí a quantidade de umidade a ser retirada do produto, a quantidade de água que a gente precisa se desfazer no processo. Bom, a nossa segunda equação para encontrar o caudal máximo de secagem, o MDR, que é dado em kg por hora. O que é o caudal máximo? Ele é a quantidade de água que a gente precisa se desfazer por unidade de tempo. Beleza? Bem simplesinho. Aqui esse tempo vai ser de 16 horas no nosso caso. Isso por conta aí dos estudos que foram realizados lá na região onde está sendo implementado esse secador. Nossa terceira equação é para estimar então o fluxo máximo de ar necessário para realizar essa secagem. Ele é dado então pelo nosso caudal, dividido pela umidade absoluta final menos a nossa umidade absoluta inicial. Essas umidades absolutas são dadas em quilograma de água por quilo de ar seco. Isso daqui está relacionado, pessoal, aí a nossa saturação do ar. Às vezes a gente tem a umidade relativa do ar em 30%, 50%, 70%. E isso significa então que a gente tem uma umidade absoluta que varia de mais para menos, dependendo da saturação do ar. Ok? Então nossa quarta e última equação aí é a equação para encontrar a energia total, dada em kJ, necessária para evaporar a água contida nesse alimento. Então a gente tem aqui a equação 4, a energia total para evaporar essa água é dada pelo nosso fluxo máximo, pelo nosso caudal máximo, o ar que a gente precisa para secar esse alimento,
multiplicando a nossa entalpia final de secagem do ar ambiente menos a entalpia inicial de secagem do ar ambiente, que é dada em kJ por quilograma de ar seco. Tudo isso multiplicando novamente aí é o nosso tempo de secagem, de 16 horas. Então, pessoal, utilizando essas equações aqui nesse Excel e utilizando os dados que são dados nessa área aqui, a gente vai obter os nossos resultados. Vou dar uma lida aqui para vocês saberem. Então, a gente vai considerar que no início da secagem a gente vai colocar 25 kg de figo, sendo que eles têm 80% da massa deles dada em líquido e o nosso objetivo é chegar em 24. Através daquela primeira equação, a gente consegue estimar que a massa de água que a gente precisa se desfazer é de 18,42 kg. Sendo então que o processo de secagem leva 16 horas, 8 horas num dia e 8 horas no outro, a gente consegue estimar um caudal de 1,15 kg por hora. Ou seja, a gente precisa desfazer de 1,15 kg de água por hora para conseguir tirar os nossos figos de 80% para 24% de massa em líquido nessas 16 horas. Ok? Então, a nossa umidade absoluta do ar na entrada do processo é de 0,0075 kg de água por quilograma de ar seco. Porém, enquanto ela vai passando aí pelos figos, ela vai obtendo umidade e isso vai aumentando. Na saída do processo, a nossa umidade absoluta vai ser de 0,0165 kg de água por ar seco. Então ela vai ter aumentado bastante por conta dessa remoção de umidade aí das frutas. Com isso, a gente consegue estimar que o nosso fluxo de ar para dar conta dessa retirada de umidade é de 127,92 kg de ar por hora. Com esse fluxo de ar, a gente consegue tirar esse 1,15 kg aí de água, ok? Considerando então a nossa entalpia inicial, ali na entrada do processo, de 47 kJ por quilograma e no final do processo de 70 kJ por quilograma, a gente consegue estimar a nossa energia, que foi de 47.076 kJ, 47 MJ aproximadamente, pessoal. Bom, aqui a gente tem a carta psicométrica, onde eu vou explicar um pouquinho ali aquela parte da umidade absoluta que eu falei para vocês. Aqui, pessoal, nessa etapa 1, a gente tem o nosso ar atmosférico. Num dia seco, o nosso ar, a umidade absoluta dele varia em torno de 30%. Então aqui a gente está, o ar atmosférico em torno de 27 graus, 30% de umidade. Conforme a gente vai aquecendo ele vai expandindo para o mesmo volume, a mesma quantidade de água. A gente vai expandindo e essa umidade relativa vai diminuindo. Quando chega aqui em torno de 50 graus, 55 graus, nossa umidade relativa saiu de 30%, vai estar em menos de 10%. Então esse ar aqui vai estar começando a entrar na parte onde estão os frutos. Como ele vai entrando em contato com os frutos, ele vai ganhando umidade, vai perdendo temperatura, vai perdendo calor e vai indo para o ponto 3. Na saída do processo, esse ar vai estar com uma umidade relativa de 60% e vai estar novamente aí com a temperatura perto da temperatura ambiente, aí em torno de 28, 29 graus Celsius. Então, esse daqui é mais ou menos o processo que acontece aí desde a entrada do ar até a saída dele. Bom, os nossos resultados. A gente concluiu, então, a partir dos cálculos, das observações, dos estudos feitos, que o nosso protótipo vai funcionar, que o secador ele funciona da maneira adequada e apresenta uma secagem efetiva dos frutos. Visto que os cálculos apresentados mostraram que o coletor solar consegue, em um curto intervalo de tempo, fornecer o calor necessário para secar esse alimento. Bom, a energia requerida para a secagem é de 47 MJ, enquanto que o calor útil fornecido pelo coletor, ele foi estimado, na verdade ele foi calculado, só que o cálculo seria bem prolongado, levaria muito tempo para mostrar aqui nessa apresentação, mas ele foi estimado aí em 128 MJ. Isso significa então que o secador ele consegue secar, ele consegue desidratar os frutos nesses 2 dias e ainda sobram 81 MJ de energia. Esses 81 MJ eles podem ser armazenados pelas garrafas de água, ali por inércia térmica, e liberados durante a noite, que são os períodos onde a gente não tem raios solares para captação de energia. Ou seja, a gente consegue secar às vezes até mais do que esses 25 kg de figo nesse período de tempo, porque a gente tem essa sobra de energia. A gente consegue, quem sabe, em 3 dias secar 50 kg de figo. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos. Esse foi o nosso trabalho e é isso aí.